Oi gente, tudo bem? Hoje aqui mais um bate-papo no Direito com Elas. Hoje vamos falar mais um episódio da nossa série Direito em Novelas. E é na novela nova, O Outro Lado do Paraíso. Não sei se vocês já viram, começou na segunda-feira e já começou logo bombando com um assunto super popular e um assunto que causa assim muito rebuliço, que é a questão da violência doméstica, né? Será que o caso que envolveu ali o que nós chamamos de estupro marital, será que isso enseja anulação de casamento? Vamos dar uma olhada? Muito bem, pessoal, o que aconteceu? Nessa nova novela, das 9 aí da Globo, nós temos um casal, que é a Bianca Bin e o parceiro dela, me fugiu agora o nome do ator, e os personagens são Clara e Gael, e eles se apaixonam e tal, se casam, uma festa linda e tal. Na festa ele já mostrou ser um cara um pouco violento, um pouco complicado e tal, e ela apaixonada, relevando. Na noite de núpcias, ela toda meiga, romântica, carinhosa, querendo vestir uma camisola especial para o dia, né, que é o normal, as pessoas, as meninas normais pensam assim, né? E aí ela falou que ia vestir a camisola, ele pegou e foi, tava bebendo champanhe no gargalo, já foi, tirou a camisola da mão dela e partiu para cima dela, jogou ela em cima da cama e estuprou. Ela falou, ai, tô com medo. Ele simplesmente ignorou o que ela estava dizendo e estuprou a mulher na noite de núpcias. Aí você fala assim, professora, como assim? Ele é marido dela. Marido, ele tá mantendo relação com ela. Não pode manter relação com a mulher? Isso é estupro? É. Estupro, gente, quando a mulher não deseja relação sexual, quando o sexo não é consentido, eu tô diante do estupro. Então pouco importa que ele seja o marido, mesmo sendo o marido, se ele mantiver relações sexuais com ela de forma forçada, ela não desejando, trata-se de estupro. A doutrina e alguns psicólogos chamam essa espécie de estupro entre pessoas casadas de estupro marital. Então esse estupro que envolve o marido estuprar a própria esposa quando ela não quer manter relações sexuais com ele, isso é uma situação bastante complexa e normalmente envolve violência física. Então se ela rejeita ou não quer, ele parte para a violência, como foi o caso da novela. Ela tentou resistir, ele foi violento, apertou ela ficou com mancha roxa e ficou abaladíssima depois no dia seguinte. E aí a pergunta que se coloca, vou colocar sobre dois aspectos essa questão da novela. Primeiro aspecto, será que a Clara, diante dessa situação que o Gael se mostrou, ou seja, ele mostrando que essa pessoa violenta, ela imaginava que ele era outra pessoa, que ele era uma pessoa mais romântica, uma pessoa mais meiga, uma pessoa mais amorosa, e na verdade ele tem um problema, né, com violência, talvez com bebida. Será que isso permitiria anulação de casamento? Sim, permite anulação de casamento. E por quê? Porque ele mostrou ser na noite de núpcias aquilo que ele não mostrou ser durante o relacionamento que eles tiveram. Então ela imaginava que ele era uma pessoa que na verdade ele não era. Isso significa erro essencial quanto à pessoa, conforme está previsto lá no 1550. Então, por erro essencial quanto à pessoa, é possível anular o casamento em função do que aconteceu na noite de núpcias, ou seja, ele é uma pessoa violenta, que ele não demonstrava ser, ele escondeu essa face e, portanto, essa atitude que ele tomou na noite de núpcias de estuprá-la e ter essa violência com ela, permite a anulação do casamento em função do erro essencial quanto à pessoa. Então já seria possível essa condição. Segunda situação. Vamos imaginar, não sei onde a Clara e o Gael vão morar na novela, a gente vai ver o desenrolar, e provavelmente ela não vai deixar o Gael ainda, porque senão a novela provavelmente acabaria, né? Isso deve ter ainda alguns capítulos à parte, talvez até a gente venha voltar a falar de outros assuntos de família dessa novela, mas vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a Clara e o Gael estivessem morando num lugar e a Clara não tivesse para onde ir e quisesse que o Gael fosse embora de casa, porque ela tem medo de sofrer outra violência, né? Muito bem, nesse caso, o que a Clara pode fazer? Ela pode ingressar com um pedido de separação de corpos. Como não existe mais o processo cautelar de separação de corpos, continua existindo a medida, só que processualmente mudou, então agora a gente pode ou viabilizar uma tutela de urgência ou uma tutela antecipada, dependendo do caso, de separação de corpos. Então a gente pede a retirada da pessoa que está causando a violência psicológica ou a violência física de dentro de casa, e assim a Clara passa a ter segurança.
Quer dizer, ela vai, obviamente, ter que apresentar, vamos imaginar um caso da vida real, ela tem que apresentar as provas da violência, as provas da intolerância, da violência psicológica, da violência física, e demonstrado isso, o juiz pode dar liminarmente a tutela com relação à separação de corpos. Então ela consegue afastá-lo de casa, porque imaginando que ela não tenha para onde ir, né? Isso pode acontecer. E por outro lado, ainda existe mais uma medida bastante ligada também à questão penal, que é a questão da medida protetiva. Então, se a pessoa representa um perigo, não se conforma do casamento ter acabado, de um pedido de anulação ou de uma separação, e ela insiste em continuar ameaçando a outra parte, a mulher principalmente, é possível requerer ao juiz uma medida protetiva. Ou seja, que o marido violento não possa se aproximar da ex-mulher a X metros de distância, por exemplo, 300, 500 metros, 1 quilômetro, sei lá, aquilo que for necessário para preservar a integridade física da mulher. Então é possível pedir a medida protetiva, é possível pedir a separação de corpos e, de uma maneira mais efetiva e definindo a situação jurídica, pedir a anulação do casamento em função do essencial quanto à pessoa. E usando para a proteção da sua integridade, utilizando dos remédios jurídicos possíveis, da tutela antecipada, ou da tutela de urgência, pedindo a separação de corpos para poder, de repente, ser uma medida preparatória da própria anulação de casamento. Tá? A separação de corpos tanto pode ser requerida num pedido como preparatória de separação de casamento, de divórcio, ou mesmo de um rompimento de uma união estável ou de uma anulação de casamento. O mais importante de tudo isso, gente, e aí abrindo um parênteses, é que a mulher não pode aceitar a violência física, a violência doméstica. Então, se alguma mulher está assistindo a gente agora, está aqui no nosso vídeo, acompanha o nosso canal, se você está se encontrando nessa situação, se você está se vendo nesse caso, se você sofre violência física, se você é vítima de violência doméstica, não aceite essa condição. Você tem que se amar. Você tem que se gostar, você tem que se preservar. Não admita essa violência. Não permita que o marido utilize do seu corpo dessa forma. Não aceite. Você tem como procurar ajuda. Procura o fórum mais próximo da sua casa. Procura a delegacia da mulher mais próxima da sua casa. Procura ajuda. Procura a defensoria pública, que eles vão poder te ajudar. O importante é não aceitar esse tipo de situação. Porque não podemos continuar compactuando com esse tipo de coisa, que muita mulher fica com vergonha de falar, e isso não é vergonha alguma. A vergonha quem tem que sentir é o homem que submete a mulher a esse tipo de violência. Então não podemos aceitar esse tipo de situação. Então se você está assistindo a gente agora, e se você é vítima dessa condição, não aceite isso. Você tem como procurar ajuda, você não está sozinha nessa. Tá, pessoal? Então, com relação à questão jurídica, é possível a anulação de casamento em função do erro essencial quanto à pessoa, porque ele mostrou ser uma pessoa que ele não era na noite de núpcias. É possível a separação de corpos para se preservar sua integridade. E é possível também a medida protetiva para que a gente possa também manter a integridade física e psicológica da mulher que está sofrendo a violência. Certo, meninos? Bom, se você gostou do nosso vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo. Continue acompanhando o nosso canal. Todos os dias temos vídeos novos no canal. Você tem vídeo de penal, de processo civil, de consumidor, contratos, trabalho, vários assuntos. Português, que é super importante, hein, gente, para o dia a dia. Para o advogado, então, hein, você que é estudante de direito, fundamental conhecer bem o português. Continue acompanhando, estamos pertíssimos, gente, de atingir os 2.000 inscritos no canal. Hoje a gente consultou, faltam apenas 8 inscritos para o Direito com Elas atingir 2.000 inscritos. Precisamos apenas de 8 inscrições. Então compartilhem o nosso vídeo, divulguem para os seus amigos. A gente tenta colocar o direito de uma forma a que qualquer pessoa possa assistir o nosso vídeo, assistir o nosso canal e entender o que nós estamos falando. Legal, pessoal? Então tá, a gente tem um encontro marcado na semana que vem, voltando a falar sobre direito de família. Combinado? Um beijo e até lá!